Você já sentiu que, por mais que tente seguir em frente, há algo ou alguém tentando te impedir? E se eu te dissesse que a razão disso é muito maior do que você imagina? Hoje, você vai entender por que certas forças trabalham contra você e, mais importante ainda, como elas falham miseravelmente quando tentam te parar. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você não perca conteúdos que revelam verdades que muitos querem esconder. E mais, quero que você comente agora mesmo: nada pode me parar. Esse simples comentário não é só uma frase, é uma afirmação de poder, um grito de liberdade que mostrará que você está pronto para romper qualquer corrente. Desde o princípio dos tempos, sempre existiu uma verdade incômoda para aqueles que vivem nas sombras. Basta uma única faísca para incendiar uma estrutura inteira. O poder da luz não está apenas em sua intensidade, mas na sua mera existência. Para os arquitetos do caos, não há ameaça maior do que alguém que simplesmente se recusa a ser apagado. Eles contam com o medo, a dúvida e o cansaço para silenciar quem ousa desafiar suas teias de controle. Mas e quando encontram alguém que não se curva, que não hesita e que, ao invés de ser apagado, brilha ainda mais forte? Esse é o tipo de presença que faz impérios de engano ruírem como castelos de areia diante da maré. O mais aterrorizante para aqueles que dominam a escuridão é perceber que suas armas são inúteis contra essa luz. Eles tentam distorcer realidades, lançar feitiços de desorientação e semear incerteza, mas tudo isso se torna irrelevante diante de uma presença inabalável. O verdadeiro poder não está nos rituais ou nas manipulações psicológicas, mas na convicção inquebrantável de quem carrega consigo um propósito maior. Aqueles que se sustentam em mentiras tremem ao perceber que suas ilusões desmoronam diante da verdade, pois a luz não luta contra a escuridão, ela simplesmente a dissipa. E é justamente isso que torna essa jornada ainda mais intrigante. Não se trata apenas de vencer uma batalha, mas de se tornar um testemunho vivo de que a escuridão nunca teve o poder que alegava ter. Quando a mentira é exposta, quando o medo se volta contra seus criadores, a única coisa que resta para eles é o desespero. Eles tentaram sufocar uma única luz, sem perceber que essa luz era, na verdade, um incêndio prestes a consumir tudo o que construíram. Durante séculos, aqueles que operam nas sombras acreditaram que o segredo de seu domínio estava na ilusão do controle absoluto. Eles criaram redes de manipulação, espalharam desinformação e orquestraram seus movimentos como um grande xadrez, onde todas as peças pareciam estar sob sua influência. Mas há uma falha nesse sistema. Uma rachadura que sempre existiu, ainda que eles se recusassem a enxergar. O controle só funciona sobre aqueles que acreditam nele. E quando surge alguém que simplesmente se recusa a jogar esse jogo, toda a estrutura começa a ruir. O verdadeiro poder desses impérios nunca esteve na força, mas no medo implantado na mente das pessoas. A ameaça de represálias, a ideia de que resistir era inútil, a certeza de que ninguém poderia escapar de suas garras, tudo isso formava os alicerces de um império de sombras. No entanto, bastou um único indivíduo para expor a verdade. Não havia corrente, não havia cela, apenas o eco de um medo sem fundamento. Eles não estavam preparados para alguém que, ao invés de correr, permanecia firme. Alguém que não só via as rachaduras na estrutura, mas que tinha a coragem de escancará-las para o mundo. Esse império não caiu porque foi atacado de frente, mas porque foi desmontado de dentro para fora. A ilusão só funciona enquanto não é questionada. No momento em que as pessoas percebem que o monstro não é tão poderoso quanto parece, elas começam a questionar, a resistir, e, finalmente,
a se libertar. Esse foi o golpe final contra aqueles que se julgavam intocáveis. A constatação de que o verdadeiro controle nunca esteve em suas mãos. Se essa mensagem está tocando o seu coração, saiba que grandes bênçãos estão a caminho da sua vida. Prepare-se, porque Deus já está movendo situações ao seu favor. Pode ser um carro novo, uma moto dos sonhos ou até a casa que você sempre desejou. Mas lembre-se, a gratidão abre ainda mais portas. Se você sente que essa palavra falou com você, demonstre sua gratidão enviando um valeu demais com um valor de até $100. Isso ajuda a continuar trazendo mensagens poderosas como essa e confirma sua fé na abundância que está chegando. Acredite, algo incrível está prestes a acontecer na sua vida. Quando perceberam que seu império estava ameaçado, os manipuladores das sombras fizeram aquilo que sempre fizeram. Tentaram eliminar a ameaça pela raiz. Era um jogo que já haviam jogado inúmeras vezes e quase sempre saíam vitoriosos. Mas desta vez, algo estava diferente. Eles estavam acostumados a lidar com aqueles que cedem sob pressão, que desistem quando enfrentam obstáculos. Mas agora tinham diante de si alguém que não apenas resistia, mas que se fortalecia a cada tentativa de intimidação. A conspiração começou silenciosa, quase imperceptível. Murmúrios se espalharam, falsas narrativas foram tecidas e tentativas de sabotagem foram postas em prática. Mas nada parecia surtir efeito. O alvo da conspiração não estava lutando no mesmo campo de batalha. Enquanto eles se desgastavam tramando planos cada vez mais elaborados, a resposta era simples: seguir em frente, sem medo, sem hesitação. O que eles não entenderam é que algumas pessoas não são movidas por desejo de poder ou status. Algumas pessoas são guiadas por algo maior, por uma força que não pode ser dobrada ou corrompida. E quando a conspiração fracassou, veio o desespero. Para aqueles que sempre operaram no controle, não havia maior pesadelo do que ver seus truques tornarem-se inúteis. Seu próprio jogo havia se voltado contra eles. O caçador se tornou a presa. E agora, tudo que lhes restava era assistir enquanto a verdade que tanto temiam finalmente se revelava. Subestimar um oponente é o erro mais comum entre aqueles que se julgam invencíveis. Os manipuladores sempre acreditaram que tinham vantagem numérica, que suas estratégias eram infalíveis e que ninguém poderia escapar de suas garras. Mas o que eles nunca conseguiram compreender é que a verdadeira força não vem dos números, das armadilhas ou das alianças construídas sobre mentiras. A verdadeira força vem da convicção, da certeza inabalável de quem sabe exatamente quem é e o que veio fazer. Cada tentativa de quebrar essa força foi um fracasso humilhante. Eles lançaram feitiços, espalharam rumores, tentaram criar uma realidade paralela onde ainda detinham o controle. Mas não importa quantos truques fossem usados, nada conseguia abalar a estrutura firme que se erguia diante deles. O motivo era simples. Uma pessoa inquebrável não pode ser derrotada por meios convencionais. Enquanto eles se desesperavam buscando maneiras de minar essa resiliência, a única coisa que conseguiam era se afundar ainda mais em sua própria fraqueza. E foi assim que seu império começou a desmoronar. Não por um golpe de força, não por uma batalha intensa, mas pelo simples fato de que suas estratégias nunca foram tão poderosas quanto pensavam. Eles subestimaram aquele que não poderia ser dobrado, e essa foi a ruína definitiva de sua falsa sensação de superioridade. O maior erro dos manipuladores foi confiar cegamente no medo como sua arma suprema. Por anos, eles usaram o medo para controlar, para silenciar, para impedir qualquer um de desafiar suas regras. Mas há algo que eles nunca entenderam. O medo é uma arma volátil. Se mal utilizado, ele pode se voltar contra quem o empunha. E foi exatamente isso que aconteceu.
Quando viram que seus alvos não se curvavam mais ao terror psicológico, o pânico começou a se espalhar entre eles. Eles perceberam que haviam criado um sistema onde o medo era a única sustentação. E agora, essa sustentação estava desmoronando. A sensação de invulnerabilidade desapareceu e, pela primeira vez, eles sentiram o gosto amargo do próprio veneno. O medo, que sempre fora sua arma, tornou-se sua ruína. Eles não estavam preparados para enfrentar aquilo que por tanto tempo usaram contra os outros. Agora, eram eles que tremiam, que se escondiam, que buscavam desesperadamente uma saída. Mas já era tarde demais. Por trás de todo o império construído na manipulação, há um segredo que seus arquitetos se recusam a admitir. Eles nunca tiveram controle de verdade. O que mantinha suas estruturas de pé não era poder genuíno, mas sim a habilidade de enganar, iludir e distorcer a realidade ao seu favor. Durante anos, eles aperfeiçoaram essa arte, convencendo todos ao redor de que sua influência era inquestionável. Mas havia um problema. Tudo isso dependia da submissão daqueles que acreditavam na farsa. E quando alguém se recusa a ser manipulado, o sistema entra em colapso. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles tinham suas redes de influência, seus jogos mentais e suas táticas de controle. Mas nada disso funcionava contra alguém que via além da cortina de fumaça. Eles tentaram armar armadilhas, criar conflitos, plantar dúvidas, mas cada tentativa falhava miseravelmente. A cada derrota, a ilusão de poder deles se desmanchava um pouco mais, e a única coisa que restava era a dura verdade. Sem vítimas para manipular, não havia império, não havia domínio. Havia apenas um castelo de cartas, prestes a desmoronar. E então veio a ruína final. Quando os alicerces da manipulação foram destruídos, o que sobrou? Nada. Apenas o silêncio daqueles que antes se julgavam intocáveis. Eles perceberam tarde demais que sua força nunca esteve dentro deles, mas sim na capacidade de fazer os outros acreditarem em sua farsa. E uma vez que essa mentira foi exposta, não havia mais como sustentar a ilusão. O jogo havia terminado. Eles sempre acreditaram que o verdadeiro poder estava nos rituais, nos feitiços e nas energias que manipulavam. Para eles, a escuridão era uma entidade soberana, algo que poderia ser moldado e usado contra qualquer um que ousasse enfrentá-los. Mas o que eles nunca entenderam é que há um tipo de força que não pode ser dobrada, corrompida ou neutralizada: a autoridade espiritual. Diferente das artimanhas que usavam para obter controle, essa força não precisava de símbolos, palavras ou rituais. Ela simplesmente existia, inabalável e absoluta. Quando tentaram lançar maldições e encantamentos, esperavam ver seus efeitos como tantas vezes haviam testemunhado antes. Mas para o desespero deles, nada aconteceu. O que eles conjuravam se dissipava antes mesmo de tocar seu alvo, como fumaça incapaz de atravessar um muro invisível. Eles não conseguiam entender. Como alguém poderia resistir sem contra-atacar? Como era possível que sua energia, antes tão dominante, se tornasse inútil diante de uma simples presença? E foi então que perceberam: o verdadeiro poder não precisa ser demonstrado, apenas vivido. Quando alguém caminha com plena consciência de sua autoridade, a escuridão não pode fazer nada além de se curvar. Para os manipuladores, essa foi a derrota mais humilhante. Eles descobriram da pior maneira possível que tudo o que construíram não passava de uma grande ilusão e que diante da verdadeira luz, a escuridão não pode fazer nada além de recuar. Eles passaram anos tecendo rituais complexos, desenhando símbolos, entoando palavras carregadas de intenções ocultas. Cada movimento era planejado com precisão para criar a ilusão de controle sobre o invisível. Mas havia um problema. Todo esse teatro dependia da crença de que suas práticas realmente tinham poder. E quando alguém surge e desafia essa premissa,
tudo desmorona. A verdadeira magia não está nos gestos, nas palavras ou nos artefatos. Está na energia que a move. E o erro fatal deles foi acreditar que poderiam simular essa energia indefinidamente sem que ninguém percebesse a diferença. Mas alguém percebeu. Alguém caminhava sem medo no meio de seus rituais, sem se impressionar com suas ameaças veladas ou seus símbolos desenhados no chão. Alguém que não recuava quando lançavam encantamentos, mas que, ao contrário, continuava avançando como se nada tivesse acontecido. Esse foi o momento em que a ilusão foi quebrada. O que antes parecia inquestionável agora era visto pelo que realmente era. Truques vazios, gestos sem substância, palavras sem significado. A magia deles não colapsou porque foi combatida. Colapsou porque perdeu o único combustível que a mantinha funcionando, a crença de que tinha poder. E sem essa crença, tudo o que restava era um grupo de manipuladores perplexos, encarando o próprio fracasso. Eles haviam lançado de tudo: maldições para enfraquecer, feitiços para confundir, rituais para desviar o caminho. Mas nenhum deles previu que sua maior ameaça não viria de um contra-ataque violento, mas sim de algo muito mais sutil e devastador. Uma força invisível que tornava inúteis todas as suas tentativas. A verdadeira destruição de seus encantamentos não aconteceu através da força bruta, mas sim através da ausência de medo. A magia sombria só prospera onde há brechas, onde há dúvida, medo e insegurança. Mas quando alguém se recusa a oferecer essas aberturas, não há encantamento que possa penetrar. Eles testaram tudo: encantos ancestrais, símbolos de poder, maldições passadas de geração em geração. Mas a única resposta que receberam foi o silêncio. Não houve sofrimento, não houve desespero, apenas uma presença inabalável, caminhando entre eles sem ser afetada. E foi então que entenderam que haviam perdido. Seus rituais não eram inúteis para todos, mas eram inúteis contra alguém que simplesmente não lhes dava permissão para funcionar. Seu poder não era verdadeiro. Ele dependia do consentimento, do medo e da aceitação da vítima. E quando perceberam que tinham tentado atingir alguém que jamais lhes daria esse poder, souberam que estavam condenados. Por anos, eles se alimentaram do medo alheio, usando-o como uma ferramenta para dobrar vontades e subjugar aqueles que não sabiam como se defender. Mas há uma regra universal que eles ignoraram. O medo, quando mal administrado, pode se tornar um monstro incontrolável. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando perceberam que sua principal ferramenta não funcionava mais, foram tomados por algo que nunca haviam sentido antes: o medo real. Pela primeira vez, não eram eles que tinham o controle. Não eram eles que ditavam as regras. A inversão foi cruel e inevitável. Eles passaram tanto tempo cultivando o terror que, quando perceberam que não podiam mais usá-lo, começaram a ser consumidos por ele. Agora, eles eram os que tremiam. Eram os que olhavam por cima dos ombros, esperando um contra-ataque que nunca viria, porque a verdade é que já haviam perdido. Seu império se desfez não por um ataque direto, mas porque o próprio medo que usavam como arma se tornou a corrente que os aprisionou. A única coisa mais assustadora do que alguém que desafia a escuridão é perceber que a escuridão nunca teve o poder que afirmava ter. Eles sempre acreditaram que a verdadeira batalha era travada na mente. Seu poder não estava apenas nos rituais ou nas ameaças diretas, mas na sutil arte da guerra psicológica. Eles sabiam como plantar dúvidas, como distorcer percepções e como transformar a realidade em um labirinto sem saída. Durante anos, esse método funcionou perfeitamente. Quem ousava enfrentá-los acabava sendo consumido pelo próprio medo, preso em um ciclo de insegurança e paranoia. Mas então algo inesperado aconteceu. Eles encontraram alguém que simplesmente não jogava esse jogo.
A estratégia deles era simples: fazer com que a vítima duvidasse de si mesma, que visse inimigos onde não existiam, que se questionasse a cada passo. Mas essa vez foi diferente. Eles tentaram cercar, confundir, isolar, e nada funcionou. A mente daquele a quem tentavam derrubar era uma fortaleza impenetrável, blindada contra suas táticas mais refinadas. Era como se cada armadilha mental que tentavam lançar simplesmente evaporasse no ar, sem efeito algum. Pela primeira vez, o que antes era uma guerra psicológica unidirecional se transformou em um confronto desigual, mas não da forma que eles imaginavam. E foi então que perceberam o pior. Não era seu inimigo que estava sucumbindo, eram eles. Cada tentativa frustrada de manipulação se tornava um golpe contra sua própria estrutura. O pânico começou a crescer, pois o que antes era um jogo cuidadosamente calculado, agora se tornava uma espiral descontrolada. Eles não estavam apenas perdendo a guerra psicológica, estavam sendo consumidos por ela. Desde o início, eles apostaram que o isolamento seria sua arma definitiva. Eles sabiam que um indivíduo sozinho é mais vulnerável, mais suscetível a ataques. Se pudessem cortar os laços, separar as conexões e forçar a vítima a ficar sozinha, a vitória seria apenas uma questão de tempo. Mas o que eles não esperavam era que, para alguns, a solidão não é um castigo. É uma fonte de força. Enquanto esperavam ver sinais de fraqueza, tudo o que presenciavam era um crescimento silencioso e constante. Aquele que deveria estar enfraquecido pelo isolamento, na verdade, se tornava cada vez mais forte. Sem distrações, sem influências externas, sem ruídos que pudessem desviar o foco. Eles haviam tentado transformar a solidão em uma jaula, mas, sem perceber, haviam dado ao inimigo o que ele mais precisava: espaço para se fortalecer. E então veio o golpe final. Quando tentaram se reaproximar, quando perceberam que o isolamento não havia funcionado, já era tarde demais. Aquele que antes poderia ter sido um alvo vulnerável, agora era uma força inquebrantável. Eles haviam criado, sem querer, o inimigo que jamais poderiam derrotar. Durante anos, eles construíram sua fortaleza sobre um alicerce de segredos e mentiras. Seu poder dependia da ignorância dos outros, da falta de questionamento, da certeza de que ninguém ousaria investigar além das aparências. Mas toda mentira tem um prazo de validade, e o deles havia se esgotado. A revelação veio como um terremoto. No início, tentaram negar, desacreditar, minimizar. Mas já não havia mais como esconder. A verdade que por tanto tempo haviam enterrado veio à tona, expondo a fragilidade de todo o sistema que haviam criado. Não era uma questão de força, de influência ou de alianças. Era a simples e implacável força da realidade rompendo todas as camadas de ilusão. E assim o que antes parecia indestrutível desmoronou diante de seus próprios olhos. Aqueles que os seguiam começaram a se afastar. Os que antes temiam passaram a questionar. A estrutura que levaram anos para construir se fragmentou em questão de instantes. O que restou? Apenas as ruínas de um império que nunca foi tão poderoso quanto parecia. Desde o início, eles se prepararam para um confronto direto. Criaram estratégias, planejaram ataques, se armaram para um embate inevitável. Mas nunca imaginaram que a derrota viria sem que uma única batalha fosse travada. Às vezes, a forma mais letal de vencer é simplesmente deixar o inimigo se destruir por conta própria. Cada passo desesperado que deram para manter o controle apenas os colocou mais próximos do colapso. Cada mentira exposta, cada tentativa fracassada de manipulação, cada estratégia que se voltava contra eles, tudo isso foi erodindo sua base de poder sem que fosse necessário levantar um dedo contra eles. Era um jogo de paciência, de observação, de permitir que a própria arrogância deles se tornasse sua ruína. E então, quando o momento final chegou, não houve resistência.
Não porque haviam sido derrotados em uma batalha tradicional, mas porque já não havia mais nada para defender. Seu próprio sistema os devorou de dentro para fora. No final, a guerra nunca precisou ser travada, porque eles já haviam perdido antes mesmo de perceberem. A história desse embate não será apenas um relato de vitória sobre um inimigo. Será uma lição gravada na memória daqueles que testemunharam a queda de um império construído sobre a manipulação e o medo. Pois essa não foi apenas uma luta contra forças externas. Foi a prova definitiva de que a verdadeira força vem de dentro. O impacto dessa resistência ecoará para além do tempo, inspirando aqueles que ainda se encontram sob o jugo da dúvida e da insegurança. A luz que não pôde ser apagada agora brilha mais forte do que nunca, servindo de guia para todos que buscam se libertar. A lição foi clara. Não importa quão forte pareça a escuridão, ela nunca poderá resistir à presença da verdadeira luz. E assim, essa história não termina. Ela continua, viva, pulsante, espalhando-se como uma chama que jamais se extinguirá. A batalha não foi apenas vencida. Foi transformada em um legado. E esse legado será lembrado por todos aqueles que um dia se recusaram a ser controlados.